da Epístola de Judas. Aleluia. Judas, a partir do versículo 5. Judas, versículo 5 a 7. Amém, amados? Diz assim o Santo Livro, Judas, capítulo 1, versículo 5 a 7. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém, irmãos? Até aqui, por gentileza, pode se assentar. Nós estamos nessa série de mensagens, de estudos expositivos da Epístola de Judas, e essa é a parte 5. Como eu mencionei na introdução, esse estudo, a despeito da Epístola ela ser curta, mas ela tem uma gama de ensinamentos, ela tem uma gama de instruções para a Igreja de Cristo. E nesses três versículos aqui, 5, 6 e 7, nesses 3 versículos, aqui é bem enfático a postura, o caráter do nosso Deus. Um caráter de um Deus que ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas, de alguma maneira, sendo posto o ensinamento, sendo posto a graça, sendo posto o favor do Senhor ao povo, ele não hesita em manifestar a sua justiça, que é santa, E um texto que muito me ressalta sobre essa característica do nosso Deus, se eu não me engano, é de Ezequiel 18, 24. Se alguém for rápido em ler isso, pode abrir, a gente lê. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel veio aqui à mente agora. Deixa eu abrir aqui esse texto aqui. Ezequiel 18, se eu não me engano, 24. Pode ler? Pode ler. Alto e bom som. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então note que Ezequiel, primeiro aqui no final ele vai falar que o Senhor ele não tem prazer na morte do que morre. Deus ele não tem prazer, Deus ele não fica satisfeito, Deus ele não fica pleno, Deus ele não jubila de alegria quando o ímpio morre. Mas note que Ezequiel transmite, ele diz, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Note que o justo, de alguma maneira, ele passou a observar o comportamento do ímpio. O justo ele começou a observar a postura do ímpio. Por exemplo, o ímpio bebe, poxa, eu acho que eu vou beber. O ímpio mente, eu acho que eu vou mentir. O ímpio prostitui, adultera, eu acho que eu também vou fazer. E vai observando, e o ato de observar
vem à tona o comportamento. Lembra de Tiago? Tiago diz o quê? Tiago 1, se eu não me engano, ó. Como é que esse texto vai citando? Tiago 1,13 diz em diante. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. E o 16, olha como é que ele diz. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. E o que aconteceu com esse povo aqui? Eles erraram. Eles se esqueceram. Eles não lembraram, amado. Lembra que eu falei em algumas oportunidades acerca desse estudo, que Judas ele gosta dessa trilogia, e aqui ele usa uma trilogia. Ele usa o povo que saiu do Egito, ele usa os anjos, e ele usa Sodoma e Gomorra, para dizer que todos esses se esqueceram da graça, se esqueceram do favor, e foram punidos por causa disso. Eles se esqueceram da graça divina. Por isso que Judas, ele inicia dizendo, quero lembrar-vos. A gente só lembra, amado, de alguma coisa que outrora foi inserida na nossa mente, sim ou não? Não tem como eu não lembrar de algo que eu não conheço. Não tem como eu não lembrar do Rodolfo se eu nunca vi o Rodolfo. Só tem como eu lembrar se um dia eu vi o Rodolfo. A minha memória capita e eu tenho entendimento. Não, eu vi o Rodolfo, conheço o Rodolfo. É aquela experiência tipo assim, rapaz, eu conheço essa pessoa de algum lugar, porque a minha mente trouxe a lembrança. Então Judas, ele escreve mencionando que os cristãos que iriam ler a epístola já tinham conhecimento disso, já tinham entendimento disso. Então note que nós temos o conhecimento desses exemplos, amado, de pessoas que se desviam da fé, de pessoas que deixam de peregrinar o caminho da perseverança, e aí quebra-se a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Aonde? Então Judas, ele monografa esse fundamento aqui. Mas quero lembrar-vos. Então, se é para nos lembrar, é para que a nossa mente esteja cheia de informação da palavra de Deus. É necessário que a nossa mente esteja repleta, cheia de informações da palavra de Deus, e não só o ato de informação, de conhecimento, porque conhecimento sem a praticidade é vazio. É necessário conhecimento com a praticidade. O que Jesus nos ensinou? Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta, assimilou, entrou na mente, escuta as minhas palavras, mas ele diz, e as pratica. Mas no versículo 24 ele fala, e não as pratica, assemelha-se ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é necessário assimilar e praticar. Mente cheia da palavra, mas quero lembrar-vos, mente cheia de ensinamento, de instrução. Note que esse ato de repetição é necessário. Por quê? Porque nós aprendemos com a repetição. E o hebreu, a cultura judaica, ela tem esse ato de repetição para que seja inculcado na mente, na nossa memória. Paulo tinha esse costume, Filipenses 3,1 diz, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e que é segurança para vós. Então Paulo ele fala, eu não fico chateado de escrever a mesma coisa, eu não fico chateado de pregar o mesmo sermão, eu não fico chateado de ser repetitivo. Por que, Paulo? Porque é segurança para vocês. Já reparou? Que constantemente nós temos que falar as mesmas coisas para nossos filhos? Porque esquece. E eles têm a informação e ainda assim eles esquecem. E a gente permanece falando para quê? Para a segurança deles. Para o bem deles. Não mexe aqui. Não anda ali. Não faz isso. Faz isso. Porque é uma segurança. Então é necessária a nossa mentalidade estar fundamentada, arraigada nas Escrituras, para que todo o nosso comportamento, todo o nosso caminhar
seja de acordo com a vontade de Deus. Porque é uma segurança para nós. Porque se no destino final essa pessoa se desviar, Deus não vai fazer menção da memória toda a justiça que ela praticou. O texto que nós lemos falou o quê? De toda a justiça que cometeu, que praticou, não se fará memória. Mas no pecado com que cometeu, com que praticou, a iniquidade com que viveu, nele morrerá. Então é uma segurança. A nossa mente de fato tem que estar repleta da palavra de Deus. Filipenses 4,8 diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Mas qual foi o problema do povo? O povo saiu do Egito, mas a mentalidade permaneceu no Egito. É o crente que sai do mundo, mas a mentalidade dele está no mundo. Eles ainda tinham o Egito dentro dele. Tem o Egito dentro dele. Ele de alguma maneira se liberta fisicamente, mas não se liberta espiritualmente. Ainda tem os resquícios e fica trazendo sempre a memória. Você vai lendo no Pentateuco, eles sempre falando: ah, mas no Egito era assim. Olha a memória deles. As coisas que eles comiam, né? Ah, mas no Egito tinha melão. Ah, mas no Egito tinha pepino. Ah, mas no Egito tínhamos peixe. Oi, meu amado? Comeu melão. Mas graças a Deus você está livre. Então note que eles sempre ficavam assim. Do Egito. É o crente que está na presença de Deus, mas lembra sempre do diabo. É o crente que está na graça, mas lembra sempre da lei, do fardo, do pecado. Ele nunca vê a mão divina. Ele sempre vê o peso do pecado. E o que a Bíblia nos ensina? Romanos 6,14. Mas o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O povo estava debaixo da graça de Deus, mas olhando sempre para o pecado. Conclusão: destruição. Destruição. Isso é queda clara. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isto. O quê? Que havendo o Senhor, olha isso aqui, mas isso aqui é muito forte. Que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, olha isso aqui, amado, destruiu depois os que não creram. Ah, foi o diabo, puxaria, pastor. Você tem que entender a perseguição violenta. Mas como é que está a sua vida com Deus? Não, pastor, não tem nada a ver com a vida com Deus, não. Você tem que ver como é que está a sua vida com o Senhor, amado. Porque às vezes não é o Senhor. Às vezes não é demônio, não é perseguição, não é bruxaria. Às vezes é o próprio Deus, amado. Porque essa pessoa está se desviando do caminho. Lembra o povo? Nasceu se preocupando com as casas estucadas e o templo abandonado. Se preocupando com conforto, comodidade, luxo, riqueza, olhando só para si, esquecendo de tudo e de todos, em principal do Senhor, e Deus está olhando. Até o momento que Deus levanta Ageu para repreender o povo, para que o povo caia em si. Aí Deus fala: tudo que vocês estão correndo para ajudar, eu vou assoprar. E o pouco que resta, vocês colocam num saquitel furado. E foi a boca do Senhor que o disse. Não foi o diabo, foi Deus que assoprou, mano. Deus que assoprou, Carlos. Foi o diabo. Ah, o diabo furou meu pneu, não. Deus permitiu, mano. Só está focando nas coisas desta terra. Então Deus, amado, Ele é assim. Eu vejo a característica da justiça de Deus. Deus é justo. A Bíblia diz que ele destruiu uma característica de pessoa. Quem? Os que não creram. Os que não creram. Destruiu depois os que não creram. Jeremias 23, 19 diz assim: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração, e no fim dos dias entendereis isso claramente.
Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 30, 23 em diante diz: eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, e é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor do Senhor, da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração no fim dos dias. Entenderei isto. Sabe o que eu entendo aqui? Quando a pessoa cair no sofrimento eterno, ela vai ter a plena convicção: é justo, foi justo. Tanto que quando nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, quando Abraão, a tipologia de Deus ali, vai falando com ele, ele vai caindo em si, tendo a convicção de que assim, é justo ele estar ali, tanto que ele clama pelos outros: Senhor, peça que alguém vá avisar meus irmãos para que não venham para cá, porque ele cai em si e fala: é justo que eu esteja aqui, é justo. E ele diz: no fim dos dias entendereis isto, a destruição dos incrédulos. E sabe para que aponta isso, amado? Aponta para o perigo da apostasia. Perigo da apostasia. Porque o grande problema desse povo aqui, que saiu do Egito, foi que eles começaram bem, mas terminaram mal. Olharam para trás, se apostataram. E quantas pessoas no nosso tempo têm olhado para trás, têm desistido, não têm perseverado? E o pior de tudo, tem a convicção no coração, de alguma maneira, que está certo, que está salvo, que o relacionamento com Deus está bem, onde não está nada bem, amor. Aí culpa A, culpa B. Note que esse povo aqui, quando as adversidades vinham, e por que a adversidade vinha? Porque murmurava. As circunstâncias aconteciam por causa da murmuração. Ficaram 40 anos por causa da murmuração. E o que eles faziam? Acusavam quem? Moisés, Arão, Deus. Então sempre tem um culpado, nunca eu, sempre os outros. Um detalhe, pastor, é que no caso a gente, né, quando começa na caminhada, vai, e começa a olhar para trás. O Senhor está agindo na nossa frente, fazendo com que a gente continue na caminhada, continue firme e constante, mas a gente está olhando para trás, não está vendo o que o Senhor está fazendo. Então a gente não vê as bênçãos caindo, não vê as coisas. Não reconhece, não reconhece. Como é que pode, amado? O povo estava vendo. Primeiro, já viu o mar se abrir. Isso aqui já é absurdo. O mar se abriu. Você está andando e você está vendo uma parede de água de um lado, a parede de água do outro. E eles passaram a seca, ou seja, Deus tirou até lama. Deus pavimentou, Nelson, o terreno, para que eles passassem, para que ninguém ficasse atolado. Pavimentou, atravessaram, fome e sede virá. Deus enviou maná, enviou codorna, deu água. O tempo está se passando, eles estão reclamando. A roupa vai envelhecer, sim ou não? Eles reclamavam de tudo. Deus fez a roupa, o tecido se manter. Deus manteve as moléculas do tecido. Deus fez o sapato crescer no pé. Não arrebentava. Deus fez com que a composição do tecido, do couro, das sandálias, permanecessem com vitalidade durante 40 anos. Aí eu fico pensando, as crianças, né? Acho que tinha, né? Sim. Tinha criança. As crianças iam Crescendo. A roupa ia crescendo, o pé ia crescendo, a sandália ia crescendo. Tudo. Estão vendo? Aí o que ele lembrava? Do melão. Aí eu lembrava das coisas. Um galetinho assado, Deus dando, mas lá tinha pepino, cebola. Olha isso, ó. Sabe o que é? Ingratidão. Ingratidão. Falta de reconhecimento. Porque quando há um reconhecimento, eu prossigo. Eu sou motivado pelo reconhecimento, mano.
pela graça. Então é um perigo violento, mano, da apostasia. O coração deles era muito duro, né? Para reconhecer. A dureza do coração. Veio uma passagem na minha cabeça agora, pastor, eu não sei nem se dá para encaixar nesse texto. Mas vou tirar mais pelo exemplo de que a gente já viveu. É uma situação que a gente, no caso do Goti lá, cria pouco, sempre criou, a gente ia para lá, no final de semana, eu ia para ajudar ele lá de pá, lavar a chiqueira, aquela coisa toda. Cara, a gente pegava aquele chiqueiro podre de sujeira, porta podre de sujeira, porta. Era lavar tudo. Tu bota as portas tudo limpinhas no chiqueiro. Se tu desse um mole com a porta, onde que ela ia? Pra lama. Pra lama. É direto pra lá. E não adianta botar a porta, ela vai te passar por cima de você. Ela vai pra lama. Ela quer a lama. Ela não quer limpeza. Ela quer sujeira. Eu lavei meu cachorro essa semana. Primeira Não coisa tem que problema, tá nada, o cachorro. Ele é branco e amarelo. Bonitinho. Luana, leva ela lá fora lá com remédio AG, aquela coisa toda, depois solta ela lá. Solteiro! Tinha um montinho de folha, né? Que o Luana taca fogo ali, onde ela fica. Ela foi na cinza. Ficou se esfregando. Luana endoidou. não adianta, ela vai de novo. Rolando na cinza. É isso daí. Aí, o que acontece? 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá, abre aí. Note que toda a fala dos apóstolos, elas são fundamentadas nas escrituras. Paulo, ele traz esse exemplo desse povo para os coríntios, que era um povo ingrato também, que possivelmente estavam peregrinando o caminho da apostasia. 1 Coríntios capítulo 10. Olha como é que Paulo, ele inicia esse capítulo. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, que evite, que não absorva esse conhecimento, que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Aqui é uma tipologia do batismo. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui ele já vai dando a revelação da rocha. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram as feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Esse evento aqui foi o quê? Em Êxodo 32, se eu não me engano. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil, olha isso. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura. Estão escritas para aviso de quem? Nosso. Aviso de quem? Nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, o texto que o diácono Jorge pregou domingo, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então, aqui é o perigo da apostasia, da incredulidade. É o hino que a gente sempre adora. Quero aprender com os meus erros e não mais. Agora, é melhor aprender com o erro dos outros ou com o meu? Oi? Melhor com o dos outros, sim ou não? Porque aí eu não preciso passar. Eu não preciso passar pelo que eles passaram, porque eu estou vendo o exemplo, o fim que deu, amado. Num dia que eram 23 mil homens, porque se prostituíram. Aí as pessoas veem o resultado da prostituição, que é relação ilícita, e não aprendem. Casamento destruído, família destruída, relacionamentos fragmentados, almas feridas, lastro de destruição familiar,
filhos revoltados, filhos que não absorvem a separação, o divórcio, porque entendiam o relacionamento do pai e da mãe vitalício, e há uma ruptura, há uma ferida emocional, e eles não veem esse resultado. Não veem. Mas está aqui para o nosso aprendizado. Foi posto para exemplo vosso. Por que Paulo está falando isso? Porque lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, o que estava acontecendo? O filho ficando com a esposa do pai. E aí 5 capítulos se foi e o povo não mudou. Paulo está falando, vocês vão perecer. O exemplo está aí, vocês não estão dando ouvido aos exemplos. É um perigo violento da apostasia, o perigo da incredulidade. Hebreus capítulo 3, abra junto comigo. Outra pessoa, leia para mim por gentileza Hebreus capítulo 4, de 1 a 2. Outro, por gentileza, abra aí Hebreus capítulo 6, de 1 a 6. Ok, Rodolfo vai ler o 4, eu vou ler o capítulo 3 aqui em diante. Quem vai ler o capítulo 6? Hebreus capítulo 6, de 1 a 6. Deixa eu ler aqui primeiro Hebreus capítulo 3. Vamos ler em sequência. Assim que eu terminar, o Rodolfo já vai, depois a Daniela já manda assim que o Rodolfo terminar. Olha o que está escrito aqui, amados. Hebreus 3, 1 em diante. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi a Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto a maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que a edificou, todas as coisas, é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos o quê? Nós. Se tão somente conservarmos, olha isso aqui, a casa somos nós. Aí, vírgula. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até agora? Até quando? Até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o que você falou, meu irmão, coração duro. Está vendo aí? Coração duro. Como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca, olha isso aqui, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Então, é possível se apartar do Senhor, amado? Sim ou não? Sim. É possível se apartar do Senhor. E por que nós se apartamos do Senhor? Por causa da dureza do nosso coração. A questão não é a ignorância, a questão é a dureza de coração. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Note que o pecado ele vai causando um endurecimento do coração, o coração ficando empedernido, o coração vai ficando rudimentoso, o coração vai se tornando uma rocha. Cada vez mais que o pecado vai sendo nutrido, alimentado, mais duro o coração fica. E aí é onde que entra, né? A pessoa vai saindo e nem percebe. É como se fosse, eu já cheguei aqui, que adianta ir ali? Vou prosseguir, vou avançar. Não vou voltar para trás. Aí quando vê, tu não tá no ponto que não volta mais. Aí por que não volta, meu querido Edgar? Porque já entra um outro pavimento do pecado. Qual? O orgulho. O orgulho se assenta nessa de que não vou voltar para trás, porque vai me dar muito trabalho voltar atrás, eu vou avançar no pecado. E o coração vai se tornando cada vez mais empedrado pelo engano do pecado. O pecado engana. O pecado ludibria. O pecado causa turma na mentalidade. Versículo 14 ainda. Porque nos tornamos participantes de Cristo,
se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, olha isso aí, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E o mais terrível de tudo, a incredulidade não veio pela ignorância. Tinha ignorância, tinha um conhecimento, mas o coração se endureceu, enganou-se por causa do pecado, causando o quê? Incredulidade. Porque fechou o coração, fecha a mente, fecha o ouvido, já não tem mais fé, porque a palavra não entra mais. Não entra mais. Hebreus 4, vai. Hebreus 4, 1 a 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Fica o quê? Para trás. É possível ficar para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, e como a eles, mais a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava misturada com a fé. As boas novas, está aqui o Evangelho, mano. O Evangelho já estava sendo anunciado lá. Lá. Foi anunciado no Éden, foi anunciado no deserto, foi anunciado. Mas se o Evangelho não for misturado com fé, mano, já era. Já era. Incredulidade. Vai, minha irmã. Hebreus 6. Isso. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, Olha. e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificados de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Então note que eles caíram, foram iluminados. O Espírito Santo deu entendimento, revelação. Então é uma apostasia consciente. A apostasia, e aqui entra outro fundamento, qual? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vem para testificar de Cristo. Que o texto fala aqui, o quê? Eles crucificam o Filho de Deus e expõem ele à vergonha, ao vitupério. Eles renunciam à graça. Eles rejeitam a salvação. Eles não prosseguem no caminho da perseverança. Hebreus 10, 19, deixa eu ler aqui para vocês. Hebreus 10, 19 em diante. Passa algumas folhas aí. Olha só o que ele diz. Falta com uma áfricazinha na ponta da língua aqui. Tá osso. Hebreus 10, 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestamos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se aproxima aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Na interpretação aqui, quem é o adversário de Deus? Quem? Quem? Quem é o adversário de Deus aqui nessa interpretação aqui? Os que deixam de
estão desviando. Os que deixam de caminhar, os que deixam de congregar, os que deixam de ser corpo, de ser unidade. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu a darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste com grande combate de aflições, em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes e expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. O que está acontecendo? Perseguição, perdendo bem, perdendo casa, perdendo dinheiro, perdendo emprego, perdendo tudo. Aí Deus está falando, olha só, vocês têm uma possessão melhor, permanente, na eternidade. Versículo 35. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Pois, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então note que a vida cristã, note que aqui ele falou de tribulação, de ardor, de aflições, mas nós somos participantes da graça divina, do Espírito Santo, da promessa de Cristo, do corpo celestial, divino. Então ele diz, não somos daqueles que recuam para a destruição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Então essa é a nossa luta, é a nossa batalha. Versículo 6 de Judas, vamos prosseguir. Então ele citou o exemplo dos hebreus, e agora ele parte para o exemplo dos anjos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, isso aqui é mais estarrecedor para mim. Por quê? Porque os anjos, amado, ele tem corpo glorificado. Ele já tem o corpo transformado. Olha o que a Bíblia diz. Logicamente, teologicamente, nós cremos que hoje não há mais essa possibilidade de anjos caírem no seu principado. Mas houve esse período e houve de alguma maneira permissão divina para servir de exemplo. É os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então Deus, ele não deixou passar batido nem esses anjos que deixaram o seu principado, que se rebelaram junto com Satanás, e Deus já deixou eles reservados em prisões para a condenação eterna daquele grande dia. E por que disso? Porque pecaram em corpos glorificados. Já não há ressalva alguma de perdão. Por que o diabo ele quer nos destruir? Porque ele sabe que se nós se arrependermos, há perdão para cada um de nós, mas para ele não, para os demônios não. Então esse é o intento do diabo, querer nos levar à queda, à ruína, ao abandono da fé, à apostasia. Por quê? Porque esse é o destino dele, já está decretado. Mas para qualquer ser humano que, ouvindo a palavra, o Evangelho, a cruz de Cristo, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, e ele crê, ele é salvo. Mas é necessário ele perseverar. O diabo ele caiu por causa disso. Isaías 14:12, a Bíblia diz em diante: como caíste no céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu
que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração, olha o coração na jogada, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então houve uma soberba no coração. Teve contentamento, né? Não teve contentamento, satisfação. Só no que ele era ali, tá? Então, assim, é muito perigoso, amado. A insatisfação, a falta de contentamento, não se contentar com a graça, não se contentar com o sacrifício de Cristo. As pessoas acham pouco. É pouco isso, eu não quero o evangelho, só isso? Eu não quero. Então, há uma punição severa para esse tipo de gente. Alguém leia para mim Ezequiel 28, versículo 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os seus pífaros, no dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Continua? Continua. A multiplicação do teu comércio encheram o interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado do monte de Deus. Te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Amém. Note que aqui ele dá alguns detalhes para quê? Por exemplo, ó, no versículo 17 aqui, a parte D diz, para que olhem para ti. Depois aqui ele diz aqui, ó, te fiz sair no meio de um fogo, te consumi a ti, e te tornei cinza sobre a face da terra, aos olhos de todos que te veem. Exemplo. Agora, esse aqui era Tiro mesmo? Estava no jardim de Deus? Querubim ungido? Protetor? Guardador? Então, era uma tipologia de fato de um ser angelical. 2 Pedro 2,4 diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Apocalipse 20:10 diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta do falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha o que Jesus disse em João 8,43 em diante: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e não quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, ou seja, da sua vaidade, porque é mentiroso o pai da mentira, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Por que não é de Deus? Quem não é de Deus, amado, não gosta da palavra de Deus, não ama. Tem dias assim que eu boto mensagem e deixo lá na barbearia direto. Final de semana assim, tem vezes que eu deixo direto.
Às vezes eu fico vendo jogo, futebol, alguma coisa assim e tal. Louvor. Mas tem dia que eu deixo mensagem direto. E várias vezes, não é pouca não, várias vezes. Chegaram para mim, cara, tira um pouquinho essa mensagem aí, cara. Tira aí um pouquinho essas palavras aí. Bota um louvor. Eles preferem um louvor do que pregação. Por quê? Porque alguns louvores são bíblicos? São. Mas a maioria dos louvores traz conforto, acomoda, traz um alívio, um refrigério, uma tranquilidade. Mas a palavra de Deus, ela confronta, ela vai no âmago, ela vai no cerne, ela vai no coração, ela atinge o pecado, ela remove o orgulho. Então, eles não querem a palavra, mano. Tira um pouquinho a mensagem aí, bota um louvor, tem um louvor bom aí, tá? Não, deixa a mensagem aí, deixa eu ouvir até o final. Como é que você aguenta ouvir a mensagem de 1 hora? Eu todo dia eu tenho que... Entendeu? Todo dia. Melhor ouvir uma mensagem de 1 hora do que ouvir tormenta por toda a eternidade, mano. A mensagem de 1 hora não é nada. Não é nada. Não é nada. Então ele utilizou o exemplo do povo que saiu do Egito, o exemplo dos anjos, e agora ele utiliza o exemplo de Sodoma e de Gomorra. Versículo 7, para nós chegarmos na nossa conclusão. Assim como, ele está utilizando exemplos, aprender com os erros dos outros. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Percebe aqui que Sodoma e Gomorra, de alguma maneira, eles foram se corrompendo por causa dos outros pecados. O pecado foi tomando proporções, e não foi só Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas também foram inflamadas pelo pecado. Sodoma e Gomorra foi tipo assim, o núcleo, o centro, o núcleo do pecado. Mas as cidades circunvizinhas também, todas elas se inflamaram pelo pecado. O pecado é tipo um vírus, amado. Ele vai infectando. Quem não tiver imunizado acaba sendo infectado. O pecado é um vírus, fala meu diabo. Então Sodoma e Gomorra, eles se corromperam pelas cidades circunvizinhas, havendo se corrompido como aqueles que, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vamos ver um pouquinho das características de Sodoma e Gomorra? Abra junto lá comigo Gênesis 18. Gênesis 18, 20 e 21. Quem pode ler? E eu vou ler aqui o 19, que é um pouquinho maior. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado no seu pecado, se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Percebeu aqui que as ações de Sodoma e Gomorra estavam subindo até diante de Deus? O pecado, fedendo a narina do Senhor. Deus falou o quê? Cheiro de enxofre subindo, isso é demônio. Ele vai descer e vai julgar. Ele vai julgar. Tem se multiplicado, ou seja, o pecado de Sodoma estava se multiplicando, crescendo, avançando. E ele: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor. É tipo assim, Deus fala assim: eu estou ouvindo, mas agora eu quero ver de fato se isso que eu estou sentindo, se eu estou percebendo é de fato essa realidade. Fala. É igual que a palavra fala em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O coração endurece, vai se multiplicando. E olha as nações, amado. Olha as nações como está, cometendo abominações terríveis.
homem se casando com animal, homem se casando com planta, o ser humano se transformando, entrando em mutação, que você não sabe mais o que é, se é homem, se é mulher, se é um andrógeno, você não sabe. Rompendo barreiras, estão indo sem limite, amado. E isso está subindo diante do Senhor, amado. E nós temos o exemplo de Sodoma e de Gomorra. O que está acontecendo aqui que Judas está falando? Olha o que aconteceu com eles. Se continuar, vai acontecer com vocês. Se Judas disse isso naquela época, imagina hoje. Imagina hoje, amado. Gênesis 19. A noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, ou seja, subiu, Deus viu, observou, decretou, vou destruir. Enviou um anjo para livrar Ló e sua família. Chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que viu, Ló se levantou a seu encontro e prostrou-se com a face por terra e suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei a casa de vosso servo, para aí passardes a noite e levardes e lavardes os pés, e de manhã retornareis por vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram e veemente convite e seguiram com ele para a sua casa e entraram. Ló prestou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem dos pães asmos, e eles comeram. Versículo 4. E eles não tinham ainda deitado. Quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, olha aqui, olha isso aqui, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, nessa tradução aqui, sem exceção, clamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Trazei-o aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Desde os mais jovens até os mais velhos. Já percebeu a corrupção sexual que está? Meu Deus do Os céu. mais novos até os mais A velhos. minha da Desde- abusemos dele. De criança, Meu pai. jovens, adolescentes. Já percebeu a corrupção sexual? A transformação de pessoas que eram da fé e hoje são transformistas. Um cantor famoso brasileiro aí, cantava aí no maior congresso que tinha no Brasil, de missões, no sul do país, você sabe onde é? Cantava aquela coisa toda, pegou logo, já botou na gravadora, gravou CD, vendeu milhões de CD, e hoje se revelou homossexual. Abominações, amado. Desde jovens até velhos, vários famosos, amado, se confessando, se declarando, e nada contra os homossexuais. Estou falando da abominação, da perversão sexual, a depravação que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil não, no mundo. E querem pôr isso dentro da nossa guarda. Querem impor. Tem que Deus é amor. Versículo 24. Então o Senhor fez chover fogo, enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, apostasia, ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se, versículo 27, aquela mesma manhã, de madrugada, e foi àquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu. E eis que a fumaça da terra subiu, com a fumaça de uma fornalha, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. O que Deus vai fazer com essa terra aqui no juízo final? Fogo, né? Fumaça. Fogo e enxofre. E o que ele vai fazer com o povo? Ele vai tirar o seu povo dela. O povo de Deus não vai sofrer a ira de Deus. A ira de Deus é para os ímpios, para aqueles que olham para trás, para aqueles que se conformam com a impiedade, com a iniquidade, que bebem iniquidade como se fosse água. Isaías 1,9 diz:
E se o Senhor dos Exércitos não se deixará algum remanescente, já como Sodoma, sairíamos e seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Ou seja, Deus tinha avisado. Deus tinha falado, mas o povo não deu ouvido. Então, pastor, aquela passagem que tem assim: terrível, grande é o dia do Senhor. Então, vai ser nessa Vai ser dessa forma, nesse dia. Quando ele for jogar fogo e enxofre. E por que Judas ele coloca esse exemplo aqui, nessa trilogia de Judas? O povo de Israel, os anjos que pecaram, não guardaram o seu principado, e Sodoma e Gomorra. Porque quando ele fez a aliança com Noé, ele fez uma promessa, ele fez uma aliança, ele falou: não destruirei mais a terra com água, mas com o quê? Com fogo. Aí vem Judas e pega a referência bíblica e fundamenta o seu sermão. Ele fala: vai ser dessa forma no juízo final agora. Assim como ele fez com Sodoma e com Gomorra, que não sobrou nada a não ser cinza, assim vai ser com a terra novamente. Por que, Judas? Porque eles não creem, porque eles não dão ouvido, e porque alguns estão se apostatando, estão voltando atrás, estão regredindo na fé, estão desistindo da caminhada, já não gostam mais de orar, jamais não ler a Bíblia, a palavra já não é mais suficiente, a adoração já não satisfaz mais a alma, a vida cristã já não mais favorece o espírito, e eles estão retrocedendo, voltando atrás. Aí você vê, né, como os tempos ele volta, né, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Aí. Exemplo. Está se repetindo a história novamente. Alguém leia para mim Deuteronômio 29, 22 em diante, que eu vou ler o último texto aqui, nós terminamos. De 2 Pedro. Vou ler 2 Pedro 2. 29 o quê? Deuteronômio 29, 22. Então dirá a geração vindoura aos vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terra longe quais, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. É 29 não? 29, 28? Até o 28, isso aí, pode continuar. E toda a sua terra abraçada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Tem noção do que é isso aqui, não? Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto e todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha a ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhe havia designado. O 27, irmãos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. O 28 diz o que, Edgar, você falou? E o Senhor arrancou-os da sua terra com ira, com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Amém. 2 Pedro 2, 6 em diante diz: e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo
para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam em blasfemar das autoridades, enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Que os homens estão fazendo pior que um anjo que é maior em força e poder poderia fazer e não faz. E qual será o fim, amado, dessa sociedade? Qual será o fim desse mundo? Como que Deus vai tratar hoje, atualmente, como está o nosso mundo? Bebendo iniquidade como se fosse água. Abominações piores que Sodoma e Gomorra fez. Deus, de fato, vai manifestar a justiça. O que Judas está nos ensinando? Para nós observarmos esses exemplos e falar, melhor prosseguir a caminhada, porque eu já vi o fim desse filme. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Vamos orar?